De volta aqui com o seu Abrindo o Jogo. Vamos bater um papo aqui nesse bloco, vamos falar do Galo daqui a pouquinho aqui, mas antes quero falar para você, para participar com a gente do programa, mande seu WhatsApp para cá, faça como o Paulo, do Jardim Guanabara. Um abraço, Xará, um abraço para você aí, viu, Paulo? Ouvi aqui o seu áudio todinho, de preferência para que eu possa ler. Aí você manda escrito, né? Mas se quiser mandar o áudio, como o Paulo fez também, eu vou abraçar você aqui. Ele estava falando sobre essa questão aí dos jogadores e tal. Ele acha que foi um pouco exagerado, que realmente não dá para você colocar tudo no mesmo barco, aquela coisa toda. Abração, viu, Xará? Aí no Jardim Guanabara ligaram com a gente. Faça como ele, manda sua mensagem pelo 319-9642-8473. 99642-8473. Participe também pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter, o @AbrindoJogoTVH. Mandar aqui também o Cláudio de Brumadinho. Tá participando com a gente, mandou aqui perguntando: o Cruzeiro que vai entrar em campo amanhã é o Cruzeiro que ganhou da Chapecoense ou o Cruzeiro que perdeu para o Confiança? Sinceramente, Cláudio, não dá para te responder não, só depois que o jogo começar, né, gente? Não dá nem eles lá sabem, nem o Filipão tem essa resposta, nem os jogadores têm essa resposta. Fica difícil, assim. O que me preocupou um pouco, pode ser discurso só pra gente aqui da imprensa, torcedor, né? É a fala do Potker, né? Potker chegou a dizer que, assim, ele não falou nenhuma mentira, né, gente? A gente já falou isso aqui várias vezes, mas ele chegou a afirmar que se o Cruzeiro, se você pegar o ano do Cruzeiro até aqui, o Cruzeiro não sobe. É verdade. Assim, me preocupou pelo sentido de que realmente os jogadores estão sentindo isso. Eu imaginava que lá dentro o pensamento fosse outro, mas é meio que evidente também você pensar isso, porque é difícil, né? Bom, deixa eu falar da Oficiar aqui então, para você que está pensando em reformular a sua empresa, o seu escritório, o seu consultório ou a sua casa, porque tem muita gente de home office. O Lucas aqui, ó, boss, tá de home office também. Então quer deixar o seu escritório, o seu ambiente corporativo mais bonito? Então procure o Dalson. Alô, Dalson, um abraço para ele lá na Oficiar, Silviano Brandão, 977. Tá na tela para você, o telefone da Oficiar tá aí, ó, 2532-7777, oficiar.com.br. Tem o WhatsApp 9775-6541 para você já iniciar os seus negócios lá com o Dalson e toda a equipe dele. Tá certo, pessoal? Então pensou em ambiente corporativo, em mudar, em deixar mais moderno, mais bonito o seu escritório, o seu consultório, a sua casa, lá o seu escritório onde fica, que fica na sua casa, procure o Dalson antes, lá na Silviano Brandão, 977. Dito isso, vamos chamar os gols da Série A. Falamos aqui dos resultados ontem, tivemos gols, né? E muitos, no caso de Ceará e Vasco, por exemplo, e também o empate do Fluminense e a vitória do Grêmio. Vamos assistir então? Põe na tela aí os jogos da Série A, os gols, né, da Série A, sempre bom ver gols por aqui. Tá aí, então, esse é o do Ceará e Vasco. O Vina jogou bola pra caramba nesse jogo aí. Que temporada, de novo, né? hein? De novo. Que temporada do Vina, hein? Vinícius também tá na roda aí, pode participar, Vinícius. Tá jogando muito, hein? O meio atacante do Ceará, hein? Nos estatísticas, né? Que a gente que critica muito estatísticas, mas estatísticas, ele tá entre os 3 primeiros em todos os quesitos. Chute a gol, tentativa de gols, assistências. Ele realmente está fazendo uma temporada inesquecível para ele. Foi um confronto direto, Paulinho, na briga pelo rebaixamento. O Ceará, que estava muito ameaçado, agora conseguiu abrir 4 pontos do Vasco e ter um pouquinho mais de sossego nessa sequência do campeonato. Olha o gol do Vina aí, ó. Gol de penal, hein, Vinícius? Pois é. Não, o Vina, excelente fase, né? O Ceará também fez muito bem pro Vina, que vinha de uma passagem inconstante no Atlético. Olha esse gol aí, ó. Com 2 cariocas, hein? Olha o gol do Jean-Pierre. Que presente do Tadeu, hein? Aproveitou que estava chegando o mês de dezembro, que é o Natal, e entregou de graça. E é um goleiraço, né? Aí o goleiro é esse. Michael fez o segundo gol do Grêmio, né? E através do VAR foi marcada ali, confirmado o gol, né? E o Goiás também diminuiu. O Goiás que pega o São Paulo agora, nesse meio de semana. Goiás que pega o São Paulo nesse meio de semana. Esse jogo também adiado, o atleticano está de olho nesse jogo aí. Por falar em atleticano, vamos falar do Galo então. Pode colocar aí na tela pra gente já. O Atlético treinou hoje pela manhã, imagens, né, de treinamento do Atlético. Galo treinou hoje pela manhã tentando apaziguar essa situação toda, né, gente? Que acaba que causa. Você acha que pode causar algum problema para domingo, Lucas, ou não? Olha, essa questão do extracampo. Eu acredito que depende muito da condução que a diretoria vai ter nesse momento, principalmente o Alexandre Mato, o diretor de futebol, o presidente Sérgio Sete Câmara, o vice, o doutor Lázaro Cândido da Cunha, até porque, aproveitando um pouquinho o gancho do primeiro bloco, quem vai cobrar esses jogadores? Vai ser o Sampaoli, a comissão técnica, que também viveu situação parecida recentemente. Então é a hora dos bastidores do Atlético, né, da cúpula alvinegra, agir para blindar
E até para complementar um pouquinho essa questão dessa situação extra-campo do Atlético, os jogadores têm que ter essa responsabilidade. Eles têm que saber que são trabalhadores, sim, merecem um respeito, mas também são exemplos para a sociedade. O que a gente vê na maioria das situações são que os jogadores simplesmente, né, eles são um espelho do que é a nossa sociedade em geral. Ao mesmo tempo que tem muita gente fazendo sacrifício, como o próprio Atlético, que gasta milhões não, né? Mas milhares com testes, com uma infraestrutura para tentar minimizar qualquer tipo de risco de contaminação, e outras pessoas não se cuidam o suficiente. Então, o que acontece no futebol muitas vezes é o exemplo da nossa sociedade, e cabe agora à diretoria do Atlético blindar o elenco, ter uma conversa, demonstrar, né, reforçar a seriedade dessa situação que a gente vem vivendo, né, que pode refletir não só dentro do campo, que a gente viu o Atlético, os desfalques que teve nos últimos jogos, que interferiu diretamente nos resultados. O Atlético poderia estar bem mais na frente, mas também na sequência, na própria vida particular do jogador, dos funcionários, porque é um problema muito sério, né, e tem que ser tratado como tal. O problema todo, Fred, nisso tudo que a gente está vendo aí, só não é querer dimensionar, né, superdimensionar nada, né? Mas é a questão que a gente vê, porque tem jogador do Atlético que tem família, que tem filho. Você vê aquelas imagens do Everson, emocionantes, né? Para abraçar o filho dele e tal. O cara tá se cuidando para cuidar da família dele. Né? Tudo bem, tem companheiro que é solteiro, vai pra balada. Não tô dizendo que isso tá errado, o cara também é solteiro e tal, cuida da vida dele. Eu, particularmente, como atleta profissional, se eu fosse, eu me cuidaria melhor. Mas cada um faz o que quer da vida, entendeu? Agora ele tem que respeitar os companheiros. Nesse meio de uma pandemia, aí não tem jeito, né, Fred? No momento que o coletivo depende do individual, você não pode pensar apenas em você mesmo. A imagem também do Gabriel. O Gabriel com a filha, né? Dando primeira banho. Vez que eu tô podendo dar banho na minha filhinha, que é recém-nascida. Cara, as pessoas têm que pensar nisso. A gente que é pai, né? Exato. Sabe muito bem o que significa isso na vida do ser humano. Exato. E jogador não é máquina, jogador é ser humano. Exato. Certeza, então né? a pessoa não pode pensar apenas em um benefício próprio, eu vou aproveitar enquanto eu posso, sou jogador, eu sou jovem, tudo isso gente, mas primeiro, é um ano totalmente atípico, ponto. Mesmo que não fosse, você é um profissional, você depende do grupo, o grupo depende de você. Então não pode misturar as coisas. Eu acredito que nesse caso específico, pode ter feito um domingo até positivo, por incrível que pareça. O grupo, como o Lucas falou, se blindar, se fechar e tentar mostrar em campo, dar uma resposta para a torcida em campo. Tomara que seja isso. Você também acredita nisso, Vinícius? O Vinícius está com a gente aqui. Acredita que pode ser um efeito positivo, um efeito reverso à situação? Paulinho, acho que os jogadores vão querer mostrar para a torcida que eles estão focados mesmo no título, porque eu acho que a grande preocupação do torcedor é que às vezes parece que a torcida está muito mais afim, né, de sair desse jejum do que os próprios jogadores, por conta destas atitudes irresponsáveis. Eu me lembro, aí uma situação diferente, não teve nada a ver com o Covid, mas quando o Guga teve aquele episódio em que ele comemorou um gol contra o Flamengo, e foi um gol a favor do Flamengo, né, pela Libertadores, e ele foi super criticado. No jogo seguinte, ele fez uma partidaça, né? Ele estava muito criticado, muito pressionado. Alguns falavam que ele nem poderia vestir mais a camisa do Atlético. E ele fez uma partidaça porque quis dar a volta por cima. Eu acho que o sentimento, eu concordo com o Fred, tem que ser esse mesmo. Vamos mostrar para todo mundo que nós estamos muito focados nesse título. E essa conversa lá dentro é super importante. Essa conversa interna, eu acho que o Alexandre Matos vai ter um papel fundamental. Ele faz essa ponte entre diretoria e jogadores, para ser bem franco mesmo, falar, gente, vamos focar nisso, tem tempo para tudo, agora o tempo é de segurar um pouquinho a onda, ter mais paciência, depois quando passar o campeonato, todo mundo estiver aí vacinado, se Deus quiser, aí vai curtir, cada um faz o que bem entender, mas o momento agora é de ter paciência. É verdade, Vinícius, é verdade. E nesse domingo, então, o Atlético pega um Internacional e o time tem, né, essa missão... eu diria até difícil de confirmar em campo tudo isso que vocês comentaram aqui. Apesar do momento extracampo, né? O time tem essa missão de confirmar isso. E teve a semana inteira de trabalho. Vamos ouvir o Guilherme Arana, lateral esquerdo, para mim, o melhor do campeonato até aqui. Guilherme Arana falando, né? Comentando a respeito dessa semana toda de trabalho e com a comissão do São Paulo, né, Arana? Uma semana cheia, né? Para trabalharmos bastante em cima do jogo. Internacional... É um concorrente direto. No primeiro turno acabamos perdendo deles lá no Beira-Rio. Agora vamos jogar na nossa casa e temos que ir em busca da vitória. Então essa semana cheia serve para nos entrosarmos melhor e fazermos um grande jogo domingo. Rapidinho, tá quase acabando esse bloco aqui. Lucas, essa missão do Atlético, pelo momento do Inter, você acha que torna-se mais fácil ou mais difícil? É até complicado falar mais fácil, porque apesar que o Inter
tem uma queda grande, principalmente a saída do Cudê, mas é um momento muito acessível para o Atlético, não só pela queda de rendimento do Inter, mas principalmente que o Inter, esse duelo com o Atlético vai ser entre duas decisões da Libertadores contra o Boca Juniors, então inegavelmente tem influência sim. O Atlético, com exceção do Rafael e do Savarino e Júnior Alonso, que vão estar suspensos, vai com o elenco bem encorpado, todos não ter retornado, principalmente o Vargas no ataque, justamente a vaga do Savarino. Então a expectativa do Atlético muito forte para aproveitar esse momento, né, para manter essa liderança mesmo com os jogamentos em relação ao São Paulo. Aliás, vou jogar mais, né, 2 jogos a mais, para jogar essa pressão para o São Paulo, né, e aliviar essa pressão extra-campo também. O São Paulo tem a chance de passar agora na quinta. Você acha que isso pode afetar o desempenho dentro de campo, Fred? Eu acho que não tem que afetar, não. Pode, mas não deve. O São Paulo tem tudo para ganhar do Goiás. O Goiás, infelizmente, não vem fazendo a campanha com as suas últimas tradições. Mesmo assim, o time do Goiás até mostrou um pouquinho uma evolução nos últimos jogos, depois da mudança de treinador, mais uma mudança, mas não vejo que vai fazer diferença. Eu acho que o São Paulo vai ganhar sim, e essa pressão, o Atlético não pode deixar que você sentir essa pressão. Ah, o São Paulo passou. Calma, o campeonato não se resolve nesse jogo. O campeonato ainda é longo, né? Tem muita coisa para acontecer, não pode desesperar se o São Paulo passar, o que é provável de acontecer. Bom, já é pro intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais abrindo o jogo para você. Vamos falar do Cruzeiro e América, é o clássico, hein? É, amanhã, quarta-feira, daqui a pouquinho a gente volta.